Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 12 de julho. Você é capaz. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Livro de Daniel capítulo 1 versículo 20. O rei Nabucodonosor, após dominar Israel, tomou como prisioneiros vários homens notáveis de Israel, fazendo perguntas, avaliando Daniel e seus amigos, que eram cativos. Ficou impactado com a sabedoria e astúcia de Daniel, que ultrapassava até mesmo os sábios do rei. Isso nos mostra o padrão elevado de Deus em relação ao padrão do mundo. Essa passagem nos revela muitas coisas. Podemos compreender que cada pessoa tem um chamado que rompe barreiras, vivendo o extraordinário, e que está neste mundo para transformar a realidade ao seu redor. A partir do momento em que eu descobri que era filho, que existia um pai que me amava, comecei a descobrir a minha identidade. Assim, passei a ver que aquilo que Deus queria fazer em mim e por meio de mim era muito maior do que tudo aquilo que muitas vezes eu projetava na minha mente. Isso porque passei muito tempo preso a mentiras que me limitavam. Mas com Deus Pai eu aprendi que o céu é o meu limite. Confiança, respeito e segurança são recebidos quando aprendemos a viver à luz da paternidade divina. Notadamente, nos últimos anos temos visto quanto um lar disfuncional prejudica o desenvolvimento dos filhos. Possivelmente, essa pode ter sido a sua realidade, em que, em vez de ser encorajado a vencer, você apenas ouviu a descrição de suas falhas ou erros, com uma ênfase significativa em seus medos e traumas. Sei bem como é tudo isso. Por isso encorajo você a viver uma mudança em sua vida. Decida fazer com que Deus aflore o extraordinário que existe em você, para que você possa impactar e deixar um legado para a sua geração. Frase do dia: o teu problema é o teu passaporte para ir além do imaginável. Leitura bíblica, livro de Atos capítulo 21, palavra-chave: impactar. Atos capítulo 21, Paulo chega a Jerusalém, e é preso no templo, e aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cose. No dia seguinte, a Rhodes, de onde passamos a Pátara, achando um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos, e, indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali, e, achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém, e, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade. E, postos de joelhos na praia, oramos e, saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam, e, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo, e, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus, em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E, ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos,
subimos a Jerusalém, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos, e, logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali, e, havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios, e, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zelosos da lei, e, já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois, em todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto, toma estes contigo, e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então, Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou, no dia seguinte, no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E, demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, e alvoroçou-se toda a cidade. E houve grande concurso de povo, e, pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e, procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da coorte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E, quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu, e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E, na multidão, os clamavam de uma maneira, outros, de outra. Mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza, e sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia, clamando: Mata-o! E, quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: É-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: Sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: Na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!